GTA V é um jogo sem dúvidas muito fora da curva, e falo isso por várias qualidades e principalmente por muitas curiosidades que ele possui. Os NPCs da moderna San Andreas, por exemplo, são os responsáveis por grande parte disso. Como o papel de todo NPC, eles são os que dão vida ao jogo, aparecendo em todos os cantos do mapa e dando possibilidades de interação com os três protagonistas. GTA V mostra grande evolução sobre seu antecessor, não só falando da parte gráfica, a qual percebe-se muito bem, mas a parte técnica também está melhor, no sentido de haver mais interações entre si ou com os protagonistas, como quando eles desabafam conosco sobre alguma situação cotidiana da vida deles, zoam a aparência do Trevor, conversam em uma roda de amigos ou com algum conhecido por ligação, etc. E como a alma dos NPCs de GTA é realmente o seu diferencial, hoje irei trazer finalmente no canal alguns NPCs misteriosos e estranhos do jogo, teorias da conspiração que eles mencionam e diálogos que certamente vocês nunca ouviram antes. Então fiquem comigo, pois o vídeo só está começando. Bom, o que realmente significa o termo NPC? NPC significa Non-Player Character, ou seja, um personagem que não é controlado por um jogador. Eles são controlados por inteligência artificial, e os NPCs de GTA V, assim como de diversos outros jogos de mundo aberto, aparecem em diferentes ambientes, deixando a gameplay mais completa e o cenário do jogo mais realista, vivo e interativo. Eles podem aparecer em Los Santos ou em Sandy Shores, por exemplo, em ambientes externos de trabalho, em interiores, dirigindo veículos, trabalhando em suas diversas áreas, praticando exercícios, praticando tiros na ammunition, trampando na rua, pedindo esmolas, etc, etc, etc. Já sobre os números de NPCs em GTA V, eles chegam a mais ou menos 580 modelos, e no modo online aproximadamente 100 modelos foram adicionados, dando no total pouco menos de 700 NPCs. Distribuídos para esses 700, temos mais ou menos 160 mil linhas de diálogo, algo que é muito impressionante por representar o dobro das linhas de diálogo de seu antecessor GTA IV. Tão impressionante quanto a quantia de linhas de diálogo é a personalidade dos NPCs espalhados por San Andreas, e por isso vamos começar com um sujeito muito curioso de Los Santos, o qual é encontrado especificamente em South Central, nos bairros de Davis, Strawberry, Forum Drive, etc. Por motivos técnicos, a dublagem desse personagem é encontrada em 5 NPCs dessa mesma região, que por consequência também podem ter outras dublagens, e pela variedade de roupas e de cabeças que possuem, fica bem fácil de localizá-lo no centro-sul de Los Santos. Por viver em uma região urbana estressante, de estradas muito movimentadas, onde a violência come solta e os preços estão nas alturas, esse NPC de pavio curto reclama de praticamente tudo, e não se importa de cair na porrada com o primeiro que provocá-lo nas ruas. What's cracking, homie? I'm fine. I'm the one that's fine. It's every other dumb motherfucker who ain't fine. Lame ass bitch. I'm a professor, and these fences my teaching tools. Come on, motherfucker. Bygones and shit. Let it slide, man. Some call it beating dumb people. I call it natural selection. Just a punk ass motherfucker. You ain't making a fool of me, God motherfucker. damn you! Look at me. I got a vehicle. I need to get somewhere. Oh my goodness. What the fuck you on the road for? Christ almighty. Ow! All you got to do is put one foot in front of the other and not walk into no one, dopey ass bitch. Essa sua irritação se deve a muitas coisas, e poderemos ouvir conversas engraçadas dele durante ligações, seja ao tentar ajudar algum amigo ou ao reclamar com o vendedor sobre um celular novo que ele comprou. Oh man, that ain't how you do that shit. Damn TV is fucking No, garbage. no, man, real what's shit. wrong with you? How you gonna maintain that spectacular level of ignorance? P.O. is my baby I mama, so despair it's for the all next good. generation. I'm Hell serious, yeah. straight up serious. Man, I can only help so much. There's a time when I gotta stick back and let them cope with the few brain cells they blessed with. Hell yeah. It's about time you got to be Illuminati to get you motherfuckers on the phone.
music and games and shit on this phone. You fruit niggas just sold me some shit, so... All right, I'm prepared to teach you a lesson or two. It's a stressful-ass city, man. Be cool. Just need to chill the fuck out at your place, man. I got some knowledge to impart, man. Don't forget that. Learn to drive. You a dumbass driver. Acredito que os jogadores de GTA San Andreas acharam muito familiar essa sua voz. Isso porque seu dublador é o mesmo do NPC BMO-ST e BMO-Chill, o famoso NPC cagão, já trazido no quarto vídeo sobre NPCs de GTA San Andreas aqui no canal. Man, I need some tits to squeeze. Your tats are really scaring me. Ain't nobody can tell me when to hit the John. I know all the public bathrooms in the city. Get ready for an ass whooping. Underwear is overrated, man. Muito interessante essa curiosidade, né, galera? Mas algo tão curioso quanto isso são as teorias da conspiração que ele menciona em conversas, envolvendo as ações dos Illuminati em San Andreas. It's Illuminati shit. Once you start seeing it, you can't stop seeing it. Word. You heard this shit about the Central Los Santos Medical Center? They shut it down. Who you think? Them Illuminati motherfuckers. They ain't making no money when South Central is black and brown. White people coming, I'm telling you. Homie, tell me something. You got any gas in your tank? I'm gonna come around and siphon that shit. Fuck you, homie. Them's Illuminati offshore banking motherfucking gas prices. Only a sucker drop all them bills on a gallon of gas, and a sucker I ain't. Por essas conversas, percebemos que ele faz ligações da influência Illuminati com áreas importantes do país, e ele mesmo admite não conseguir ver as coisas de outro ângulo. Bom, pelo vasto mapa do jogo, podemos encontrar detalhes muito curiosos envolvendo o símbolo Illuminati, o qual se trata de uma pirâmide com um olho em seu centro. Na residência dos Clinton existe um quadro que possui o símbolo citado. Na casa de Lester Crest, em Amarillo Vista, alguns pôsteres e desenhos Illuminati são encontrados por lá, e em um deles está escrito: "O homem está te observando". O personagem estranho chamado Ômega tem em sua camisa o desenho alusivo ao símbolo Illuminati também. Importante mencionar a empresa de segurança privada Securoserve, que possui os dois elementos em seu logotipo, o triângulo e o olho que tudo vê. E por último, a empresa comercial Penrith, que tem seu prédio localizado em Philbox Hill, com um olho muito chamativo sendo seu logotipo. Será que esse NPC está certo ao ligar a influência dos Illuminati a setores econômicos importantes? Deixe nos comentários o que vocês acham disso tudo e se concordam com esse NPC. O segundo NPC da lista se trata desse senhor magro, pálido e de semblante sério. Ele pode ser encontrado na região de Blaine County, especialmente nas cidades de Sandy Shores e Grape City. Sua dublagem pode ser ouvida também em Um Homem Velho do Culto dos Altruístas, o qual é encontrado na Reserva Natural Mount Chiliad. Por trás dessa aparência séria e enigmática, existe muita história a ser contada, pois esse velho senhor é um veterano de guerra que serviu os Estados Unidos na invasão da Ilha de Granada em 1983. Durão e de personalidade muito afetada pela guerra, ele age de maneira muito intimidadora com pessoas estranhas. Are you trying to get funny with me? I'm a veteran. I'll call the cops I on can you. make you I'll do wish you were waterboarded. Be careful. I don't like I'm a veteran. I scared You stronger think I people won't than call you the in police. Grenada. Not so foolish. You want me to get all Grenada on your ass? I still get into those Grenada berserker trances. We had a word for people like you in Grenada. Ow! You know what happens to kamikaze pilots when they crash? They get killed! The commies tried to do this to me in Grenada. The commies died. Historicamente, a invasão de Granada, tendo como seu codinome Operação Fúria Urgente,
foi bem sucedida pelos Estados Unidos. E obviamente, esse senhor é um dos sobreviventes daquela famosa operação militar dos anos 80. Mas o problema é que essa experiência lhe trouxe muitos efeitos negativos. Um deles é a perturbação mental constante de estar sendo vigiado ou até mesmo perseguido por alguma pessoa ou algum grupo. Stop staring at me! Once I taste blood, there's no stopping me. You put a tracker on me! Hey, hang in there, homie. Hello there. Hey, how you doing, man? I wasn't born yesterday. It's Judgment Day. Tool of the man. So you hard, huh? Oh! Give yourself up! Cease and desist, damn it! It was just a matter of time. They told you I was here. Who sent you? Government stooge? Corporate stooge? How'd they find me? 'Tis a reckoning. Ele ficou certamente paranoico depois de certo tempo e está vigilante a qualquer ameaça inimiga desde então. O que ele presenciou na guerra ficará gravado na sua memória para sempre. Acordado ou dormindo, sua mente não o deixa descansar em paz, e medicamentos fazem parte da sua vida cotidiana agora. The VA hospital's sending me new meds this week. You said it. Sorry, I have PTSD. Don't kill me! I'll lose my health insurance! Listen, I'm a decorated veteran of the Grenada War, and my PTSD has relapsed. Of course I know. I can't fucking sleep for the nightmares. Do you know how many pills I take every day? Esse senhor menciona ainda algumas coisas estranhas que tem observado recentemente e que estão relacionadas a veículos de guerra de outros países. You must have seen those blimps last night. Israeli design, for sure. Hell yeah. How are things? I've been seeing some strange images on the infrared telescope the last few nights. Of course, they don't want you to know about the Israeli war blimps, or the new missile launchers on the Vatican's latest gyrocopter. I know what's really going on. I fought in Grenada, after all. Ainda que o que ele mencionou seja verdade, sua desconfiança extremamente exagerada é algo muito relacionado ao seu desequilíbrio mental. Porém, nem tudo deve ser desconsiderado, pois o veterano de guerra menciona um equipamento muito misterioso e que deve ser fonte de interesse de inimigos poderosos. With my latest spectrometer modification, it's gonna be a lot harder to find me. Got that right. Do your worst. You'll never find the spectrometer. They found the spectrometer! Some guy came nosing around about spectrometers. I have no idea how they found out. It's at the bottom of the lake. Even they can't penetrate all that pollution. Segundo seus diálogos, pode-se entender que esse tal espectrômetro o ajuda de alguma forma a ficar mais indetectável ao raio de rastreamento inimigo. E por áudios de ligação dele, ele menciona que alguém esteve bisbilhotando por espectrômetros e que um desses dispositivos está escondido no fundo de um lago que é muito poluído. Se pararmos para analisar isso, existe um grande mar famoso localizado no centro da região de Blaine County, chamado de Mar Alamo. Sua fama é devido à grande poluição de suas águas, que, segundo informações do próprio site, é capaz de queimar o intestino grosso de um homem em segundos. Na prática, é possível ver quantidades de lixo e detritos em suas margens, além de dezenas de peixes mortos e até mesmo veículos totalmente destruídos por lá. No fundo de suas águas, na parte mais próxima a Sandy Shores, existe, curiosamente, esse dispositivo coletável misterioso, que provavelmente seria o tal espectrômetro mencionado por esse senhor, já que as informações citadas por ele mesmo batem com a localização do objeto. O único problema disso
é que o que esse veterano pensava ser o espectrômetro, na verdade se trata de uma peça de nave espacial dentre 50 no total, as quais devem ser coletadas em uma missão do personagem Ômega. Essa é a conclusão mais provável do mistério envolvendo o veterano de guerra, que sem dúvidas é um dos NPCs mais curiosos de Blaine County. O próximo NPC da lista é esse jovem latino encontrado com muita frequência na praia de Vespucci. Visto em até 2 skins nesse local, ele às vezes pode ser visto carregando uma mochila. Suas vozes podem ser encontradas no NPC Corredor Jovem marcado como 02 nos arquivos do jogo. Ele se destaca dos demais por ser um praticante da arte marcial chinesa Tai Chi, a qual é conhecida também por ser uma forma de meditação em movimento, oferecendo aos que vivem nas grandes cidades uma referência de tranquilidade e equilíbrio. Bom, mas nem tudo do que acabo de dizer se aplica a ele, pela falta de paciência que o NPC tem, o qual vai encarar quem quer que seja e talvez puxar uma briga, mostrando assim suas técnicas de arte marcial. I haven't done Tai Chi all month. I feel gross. That's inconsequential. I know Tai Chi, okay? I'll kick your culo. Bob, you want to taste the Tai Chi? Keep it up. What? Keep it up. You'll get the Tai Chi treatment. You gave me fucking... Get out, you energy-sucking vampire! Wow, was that aliens? Look the fuck out! I'll kick your culo, oh yeah? I know Tai Chi. I told you I knew Tai Chi, stupid. Ao interagirmos com esse jovem, ele vai nos saudar como se fôssemos parentes dele, e irá saudar o misterioso programa Epsilon. What's up, bro? Peace and Epsilon. Hey, dude. Peace, my relative. Chi treatment. You gave me fucking herpes. I don't want any trouble, okay? I just want Whatever, Epsilon. crazy bitch. Bye. Oh, look, I don't want any problemas, okay? Kiflam, Kiflam. Vamos perceber agora que ele é um integrante muito fiel do programa, pois fará vários comentários a respeito e usará suas crenças e um modelo típico de linguagem religiosa. You're draining my energy. Nobody's buying the hard man act, pal. You are a lost cause. Did you lose a very big bet? Amelia, you need some Epsilon truth. Gotta go tell the program. You are just brainwashed. Epsilon justice, baby. Told you, enlightenment can be painful. So be it. Apesar de ser alguém fiel e inteirado do epsilonismo, em conversas presenciais ou por celular, poderemos entender que ele ainda precisa fazer muito para alcançar algum objetivo dentro do programa. I still have to lie down with a few more women. That's inconsequential. Hey, what's up, homie? I must lie down with 2 men and 3 women. Blessings and... Oh, no. Why are you calling me? I have nothing to say to you. Ooh, this guy I just passed looks like pure basura. Well, you could have at least told me you were kicked out of Epsilon first. Do not call me or contact me for anything, okay? Kiflam, loser. Ooh, nice car. Is that Mr. Fromage? That sounds hot. But one thing, sperm is a lie. Spread by the media. I have no sperm. Tonight works. Will your assistant buzz me in? Sure. I'll sign whatever you want. Kiflam to you two. Okay. Okay, Tom, I'll see you tonight. Oh, you need help, desgraciado. Kiflam. Nessa última ligação, ouvimos ele mencionar um membro do epsilonismo chamado Tom, o qual aparece em missões do programa que em certo ponto da história o protagonista Michael poderá fazer. E aparentemente Tom é quem está sendo seu mentor para alcançar objetivos dentro da religião. Bom, o epsilonismo é uma polêmica religião no universo GTA, que está presente em muitos de seus jogos, e que eu até trouxe um conteúdo bem especial aqui no canal caso queiram entendê-lo melhor. Mas em resumo, eles estão envolvidos em uma série de teorias da conspiração sobre a ciência no geral, ao não acreditarem que dinossauros existiram e ao acreditarem que o mundo tem 157 anos. Acreditam que as árvores falam e que os alienígenas existem e que estão presentes aqui na Terra. E como se isso já fosse muito,
Eles exigem que os membros paguem para se aprofundarem cada vez mais e mais na religião. Assim como muitas coisas no universo GTA são inspiradas em coisas reais, com o epsilonismo não poderia ser diferente, pois ele é uma sátira à cientologia, que é conhecida como a religião dos famosos, a qual possui muita polêmica envolvendo seu interesse no dinheiro dos integrantes da religião, assim como na forma de doutriná-los e de como seus membros são tratados dentro das 4 paredes de auditores. Pela internet encontram-se muitos depoimentos e entrevistas de ex-cientologistas que sofreram chantagens, lavagem cerebral e ameaças de membros da religião. Esse é um assunto muito complexo, e se quiserem mais detalhes, deixe nos comentários o pedido de vocês, sugerindo um vídeo abordando jogo e realidade, que trarei em breve aqui no canal. Tenho certeza de que dará um conteúdo bem interessante e que será complementar ao vídeo trazido em abril deste ano. Já o quarto NPC do vídeo é esse jovem cabeludo e de aparência amigável, que também pode ser encontrado na região de Blaine County, porém em lugares específicos típicos de encontros hippie e meditações ao ar livre, onde a conexão com a natureza se faz necessária. Por fazer parte do movimento de contracultura hippie muito famoso dos anos 60, espera-se que esse jovem fale coisas típicas envolvendo paz e amor, ou críticas a guerras, mas isso não é o que ocorre. Seus diálogos são mais ligados ao estilo de vida saudável e à não poluição do meio ambiente. How are you? If I see one more person littering, I'm gonna freak out. People don't recycle! Oh, so you have zero manners. Where's your civility, man? Hey, we're polluting here! Oh, come on, last night This is an environmental disaster! Do you have any idea? No. You haven't studied the Aztecs, I have. Of course you don't give a fuck about the Earth, self-centered prick. Hey, can you pick some stuff up tonight? I need some wheatgrass, tofu, and some chia seeds. Hey, wanna do a juice cleanse with me? Yeah, it's bad the first 3 weeks, but after that, it's cool. Mas como os NPCs desse vídeo possuem algo de misterioso, ele não poderia ser diferente dos outros, pois esse jovem hippie compartilha com seus amigos conhecimentos de experiências que teve e cita algumas curiosidades sobre a antiga civilização maia, ligando esta aos extraterrestres. The Mayans had it right, but where did they go? Douche? Dude, did you see my blog? I saw some ill shit in the desert, man. Mayan symbolism. It was intense. Well, I'm not ruling out extraterrestrial beings. If you look at satellite shots of the desert, some rocks totally line up. God. Whatever. We're having a full moon party in the desert. You interested? It's fucking spiritual, bro. We had some real breakthroughs. Did Ken tell you about his visitation? He said he was visited. I don't doubt it. We were on shrooms, but they say spores are aliens. Sounds great, let's do it. See you, man. Hey, man, I was thinking what you said last night. Yeah, exactly. I have some Mayan stuff I have to show you. Have you seen that documentary about the symbols spelled in Guatemala? Dude, it's fucking weird. It's like a landing strip in the desert. For real. I'll come by later. Dentre símbolos maias, visitações alienígenas e rochas alinhadas estranhamente, alguma verdade pode ser tirada disso tudo. Até porque a presença alienígena está muito presente em San Andreas, através das peças ou fragmentos da nave espacial que encontramos para o personagem Omega, ou um alienígena congelado em North Yankton, ou até mesmo através das naves alienígenas que aparecem em determinados pontos do jogo quando 100% do progresso é alcançado. Ainda que ácido ou outras drogas alucinógenas ou não façam parte das suas viagens, algo de verdade existe nessas suas experiências. Mas o objetivo dessa civilização de outro planeta continua sendo incerto.
E por hoje é tudo, pessoal. Mais um conteúdo sobre NPCs que eu trouxe no canal. Um vídeo que eu estava devendo para vocês diante de tantos pedidos para que eu o trouxesse, mas que finalmente eu consegui encontrar tempo para conhecer melhor os personagens do jogo. Além dos NPCs de GTA San Andreas e GTA 4, futuramente pretendo continuar abordando nesse formato os NPCs estranhos de GTA V, pois há dezenas de outros interessantes para trazer aqui no canal. Deixe nos comentários sugestões de mais personagens do jogo que vocês acham interessantes para vídeos, ou sugestões de outros conteúdos da franquia GTA. Inscrevam-se no canal Fair se não são inscritos, deixem seu like e compartilhe o vídeo para seus familiares, amigos e conhecidos. Caso queiram apoiar o canal, tornem-se membros apoiadores aqui pelo YouTube. Assim como estão fazendo os membros Fiscal de Like, Tatus Immortal, Catum Prods, Gabriel Florencio, Anderson Antozzi, Daniel Calado, Waffen, Basker, Bia Banana, Vinícius Chepe, Zero Pá, Vic Pires, Rian73, Hudson Silva, Play The Game, Kens, Rick W, Nada e Isaac Pains. Nós nos veremos no próximo vídeo. Até mais, galera!